de 2 de fevereiro. Esta data você tem que gravar. 2 de fevereiro. Mas, professor, você não falou 1º de fevereiro? Falei sim, mas 1º de fevereiro é o início da legislatura. Tá certo? Porque é no dia 1º de fevereiro que eles tomam posse. Tomam posse para 4 anos. Por exemplo, no dia 1º de fevereiro de 2015, novos deputados tomarão posse para mais uma legislatura, porque a legislatura termina em 2014. A legislatura corrente, essa que nós estamos nela, iniciou em 2011. 2011, 2012, 2013, 2014. 4 forma uma legislatura. Termina em 2014, no dia 1º de fevereiro, 1º de fevereiro inicia a outra legislatura. E o que inicia então dia 2 de fevereiro? A sessão legislativa. A sessão legislativa, aquele interstício de um ano, tá certo? Que eu ia até falar aquele período de um ano, mas eu não gosto de falar período de um ano, porque o período aqui para nós tem outro significado, tá certo? A sessão legislativa vai então do dia 2 de fevereiro até 22 de dezembro. Só que ela divide-se em 2 partes. Do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Parou. 1º período. E depois, do merecido descanso, os senhores deputados retornam no dia 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. 2º período. Os 2 períodos formam a sessão legislativa. Tá certo? Então, se cair para você lá, a sessão legislativa inicia-se no dia 1º de fevereiro. Falso. No dia 1º de fevereiro, inicia-se a legislatura quando coincidir com o início da legislatura. Porque no dia 1º de fevereiro de 2016, por exemplo, não inicia a legislatura. Agora inicia em 2015, e vai 2015, 2016, 2017 e 2018. No dia 1º de 2019, outra. E assim sucessivamente, tá certo? Então, cuidado. No dia 2 de fevereiro, inicia-se o 1º período e inicia-se a sessão legislativa. E a sessão legislativa termina no dia 22 de dezembro, exceto se não tiver sido aprovado a conta do governo, escolha da mesa diretora, o que mais? A aprovação do orçamento anual ou da lei de diretrizes orçamentárias. Aí não interrompe, continua trabalhando 22, 23 e assim até aprovar esses assuntos, tá certo? As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem nos sábados, domingos ou feriados. Que datas, pessoal? As sessões marcadas para as datas correspondentes a 2, ou a 17, ou a 1º, ou a 22, passa-se, é como se fosse pula-se para o próximo dia útil. É isso que quer dizer. As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente. Por exemplo, aqui, senhores, o 1º período termina no dia 17 de julho. Imagina os senhores que 17 de julho caia num sábado. Tá certo? E aí? Passa-se para a segunda, o último dia do 1º período. Ou seja, 17 no sábado, 18 no domingo, 19. E assim sucessivamente. 22 de dezembro. Tá certo? E assim sucessivamente. Tá? Se as datas recaírem em feriado, domingo, ou sábado, passa-se para o próximo dia útil, tá? As sessões marcadas para essas datas. Que datas? 2 de fevereiro, 17 de janeiro. De que janeiro? 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto e 22 de dezembro. Serão transferidas para o 1º dia útil subsequente. Por que eu coloquei aqui em destaque? Para evitar a pegadinha. As sessões marcadas para essas datas serão
para a próxima legislatura, para a próxima sessão legislativa. Falso. Não é para a próxima sessão, é para o dia útil subsequente, ou seja, para o próximo dia, né, desde que seja útil, tá certo? E não a pegadinha, se eu fosse examinador, eu colocaria para a próxima legislatura, ou então para a próxima sessão legislativa, ou então para o próximo período. Tá? Ou seja, 17 de julho caiu num sábado, encerra logo na sexta, entendeu? E volta só em agosto. Não, ele fala que vai para o dia útil subsequente, quando recaírem nos sábados, domingos ou feriados. Então, cuidado, trocar isso aqui de dia útil subsequente para próximo período, para a próxima sessão legislativa, para a próxima legislatura, falso, tá? A sessão legislativa, caramba, o que é isso, sessão legislativa mesmo? Sessão legislativa, eu confundo sessão legislativa, professor. Eu ainda estou confundindo sessão legislativa com período legislativo com legislatura. Então agora você nunca mais vai confundir. Sessão legislativa é o período anual que divide. Sessão legislativa é o ano todo, que divide-se em 2 períodos. 4 sessões equivale a uma legislatura. Então, o que ele está falando? A sessão legislativa, o ano todo, composta de 2 períodos. Professor, sacanagem, por que não trocou esse período por semestre, né, professor? Ficaria muito mais bonito, professor, muito mais simples. A sessão legislativa, composta de 2 semestres. Entendeu? Não, senhores. Períodos, tá certo? Claro que na sua cabeça você vai gravar aqui a semestre só para você matar na prova, mas tecnicamente é período, né? Mas você pode fazer uma analogia, uma comparação com o semestre para você gravar. Interessa você passar na prova, não é isso? A sessão legislativa composta de 2 períodos estabelecidos no caput deste artigo. Por que o caput? Porque está falando exatamente das datas, olha só. De 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Sabe o que eu vou fazer, professor? Eu vou colocar o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, professor. Ó, eu vou pregar, professor. Eu vou pegar um negócio na minha geladeira assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. 2 de fevereiro, tracinho, 17 de julho. 17 de julho, tá certo? E depois eu vou fazer, professor, ó, 2 de fevereiro, Marciano. E depois eu vou fazer, professor, 1º de agosto, tá? 1º de agosto, muito bem, com A, né, Marciano? 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. Isso aqui, Marciano, sabe o que eu vou fazer, Marciano? Isso eu vou colocar assim, ó. 1º período. E eu vou colocar assim, professor. 2º período. E vou juntar os dois, professor. E vou fazer assim, pá. Formando tudo isso aqui, eu vou colocar sessão legislativa. Muito bem, gurizão. Muito bem, garoto. Ó, 1º período, 2º período, a junção dos dois, sessão legislativa. E eu faço o seguinte, professor. Esse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tudo isso forma o que mesmo? Tudo isso forma a legislatura. Aí, garoto, olha como ficou bonito, ó. Bonito. Não a minha letra, evidentemente, mas pelo menos o sentido ficou bonito, ó, né? 2 períodos compõem uma sessão legislativa. 4 sessões legislativas compõem a legislatura. 1, 2, 3, 4. De 2 de fevereiro a 22 de dezembro, uma sessão legislativa. Um período de 2 de fevereiro a 17 de julho, outro período de 1º de agosto a 22 de dezembro. Não é isso? Muito bem. Você vai fazer isso aí e vai pregar na sua geladeira, tá certo?
vai pregar na geladeira, que aí você nunca mais, né? A hora que você olhar 1 milhão de vezes, eu quero ver você esquecer um negócio desse. Não esquece, pessoal. Não esquece, tá? Ou então inventa a musiquinha. Primeiro período legislativo, vai de primeiro, caramba, vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. Segundo período vai de 1º de agosto a 22 de dezembro, sendo que 2 períodos formam uma sessão legislativa e 4 sessões legislativas formam uma legislatura que é composta de 8 períodos, entendeu? Claro que você pode até, certamente, você vai perder sua namorada, seu namorado, vai brigar com o marido, vai brigar com a esposa, o filho vai mandar você calar a boca, entendeu? Porque, né, por causa dessa musiquinha chata, mas você vai passar no concurso. Então, senhores, a sessão legislativa, composta de 2 períodos, estabelecidos no caput deste artigo, nós já finalizamos o que seria esse caput, no sentido de que é o que é referente às datas, não será interrompida, né, não cessará, sem a apreciação dos projetos de lei, de diretrizes orçamentárias, LDO, e do orçamento anual, da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ou seja, da escolha dos dirigentes, quando for o caso, e o julgamento das contas do governo do Estado, relativas ao exercício financeiro do ano anterior. Tá certo? Então, senhores, isso aqui... a parágrafo 2º do artigo 1º fez referência ao que é uma sessão legislativa, né? Definiu o que é período legislativo e falou dos casos que não interrompem a sessão legislativa, tá certo? Artigo 2º. Em caso de guerra, calamidade pública ou ocorrência que impossibilitem o seu funcionamento na capital do Estado ou no recinto normal dos seus trabalhos, a Assembleia Legislativa poderá reunir-se em outro local, por deliberação da mesa diretora, ad referendo da maioria absoluta de seus membros. Ou seja, senhores, lembra que nós falamos aqui da sede, né, do local onde funciona? Capital, em Cuiabá. E aí, cuidado, em hipótese alguma poderá a Assembleia Legislativa reunir-se fora da sua sede. Falso. Quais as hipóteses que pode? Calamidade pública, né? Guerra, tá certo? Imagina os senhores que aquela lagoa ali, em frente à Assembleia, encheu de um tanto que, pronto, inundou a Assembleia. Tá certo? Ora, como é que vai reunir? Reúne-se em outro local, pode reunir-se inclusive em outra cidade, tá certo? Em outro local aqui, pode ser inclusive em outra cidade, tá? Calamidade pública, ou guerra, ou outras, né? Ocorrência que impossibilita o seu funcionamento. Aquele exemplo que eu dei para você, a manifestação resolveu quebrar a Assembleia, tá certo? Ora, é uma ocorrência que é um fator, é uma incidência, é um motivo que impede o funcionamento do Parlamento Estadual na sua sede, no seu local, tá certo? Por deliberação da mesa, ou seja, ou outro local, por deliberação da mesa diretora, ad referendo, ou seja, a mesa diretora decide e submete a aprovação ad referendo, ou seja, sob a aprovação da maioria absoluta de seus membros. Cuidado, trocar o quórum aqui, troca maioria absoluta por maioria simples. A reunião, o funcionamento da Assembleia Legislativa fora da sua sede se dará pelo, letra A, 2/3 dos seus membros, letra B, 3/5 dos seus membros, letra C, maioria simples dos seus membros, letra D, maioria absoluta de seus membros, ou seja, não tem 24, maioria absoluta dá quantos? Muito bem, 13 deputados vão aprovar, se 13 deputados concordarem que a Assembleia Legislativa, em determinado dia, por exemplo, ou período, funcione fora do local da sua sede, fora da sua sede, está permitido, tá certo? Então, maioria absoluta, não é maioria simples, porque maioria simples daria, maioria simples daria
ali a metade, né? Maioria absoluta tem que ser aí 13, tá certo? Tranquilo, senhores? Tá? A referente da maioria absoluta de seus membros, tá? No plenário, aí vem uma determinação, né? No plenário das deliberações, ou seja, ali onde são discutidos e votados os projetos, no plenário das deliberações da Assembleia Legislativa, não se realizarão atos estranhos ao seu funcionamento, sem prévia autorização da mesa diretora, ou seja, no plenário, local utilizado para votação, para discussão, votação, solenidades, não se realizarão outros atos estranhos à função do parlamento, a não ser que seja pela autorização da mesa diretora, tá? Só trocar a autorização da mesa diretora e colocar sem prévia autorização do governador do estado, sem prévia autorização do poder judiciário, negativo, ali manda o poder legislativo, quem autoriza é a mesa diretora, tá? Por exemplo, professor, então quer dizer que é o seguinte, eu quero emprestar ali para fazer uma festa junina. Entendeu? Bom, ali não é utilizada para esse fim. Se a mesa diretora tem autorizado, entendeu? Problema dela, para fins de gravar didaticamente, né? No plenário das deliberações, só serão admitidas as autoridades constituídas, ex-deputados, quando expressamente convidados pela mesa diretora, e funcionários, quando, em razão do cargo, for necessária a presença, tá certo? Eu só destaquei funcionários aqui, porque ali, no plenário das deliberações, é local onde ali deliberam os representantes do povo, já que a Assembleia Legislativa é composta por representantes do povo. Evidentemente que a Assembleia Legislativa tem seu corpo auxiliar, que são os senhores que estão fazendo concurso para isso, tá certo? Mas, quando se fala em Assembleia, esse regimento interno está se referindo aos representantes do povo, né? Bom, nesse plenário de deliberação, funcionário autorizado, somente funcionários autorizados poderão permanecer, tá? E aí, senhores, nessa segunda bateria nossa, falaremos da instalação da legislatura, tá certo? Falamos, então, até agora sobre, né, o que é Assembleia, fizemos a diferença entre legislatura, sessão legislatura, sessão legislativa, já que eu ia falar sessão legislatura, não existe, é legislatura, 4 anos. Sessão legislativa, 1 ano. Período, 2 períodos, que corresponde 1 a cada semestre, tá certo? Falamos da sede, do local, e falamos da proibição de interromper os trabalhos, tá? Instalação da legislatura. Bom, pessoal, você já sabe que a legislatura é o período que corresponde ao mandato, tá? Fui eleito, você foi eleita, ou foi eleito, para representar o povo, ou seja, para deputado, para deputada. Quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo eu vou ficar? Bom, fui eleito para 4 anos, tá certo? Para uma legislatura, porque para a próxima, se eu quiser continuar, eu tenho que candidatar de novo, tá certo? Ser eleito de novo para mais uma legislatura, e assim sucessivamente. Muito bem, tá certo? Instalação da legislatura, instalação desse período. Então você vai dizer o seguinte, essa instalação da legislatura nada mais é do que a posse, tá certo? A inauguração de um novo tempo, de um novo mandato. Ó, eu ia falar do novo período, ó. Não gosto dessa palavra período para não confundir com o tecnicamente semestre, né? Com o parecido semestre. Ó, período é aquele espaço de tempo que vai do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho. E depois do dia 1º de agosto a 22 de dezembro, tá certo? Para nós não confundirmos. A legislatura, a instalação da legislatura nada mais é do que a implantação, a posse de novas pessoas para um período de 4 anos. Tá certo.
Local, data e hora. Onde ocorre, tá certo? Quando ocorre e qual o horário. Poxa, tem que saber até isso, professor. Tem regimento interno. Bom, o local nós já falamos. Na Assembleia Legislativa. Onde? Onde os eleitos, os deputados diplomados, aqueles reconhecidos pelo TRE, que recebeu um documento denominado, você venceu, tá certo? Você está apto, toma aqui o seu papel para você apresentar lá na Assembleia, tá certo? Esse papel chama-se diploma. Os diplomados têm que tomar posse para exercer o mandato, para se investir no mandato, né? Para exercer a legislatura. Tá certo. Onde isso acontece? O local, Assembleia Legislativa. Data, 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Exatamente às 9 horas. Então, no dia 1º de fevereiro, na sede da Assembleia Legislativa, às 9 horas da manhã, tá? Sim, Marciano, porque se fosse à noite seria 21, né, Marciano? Às 9 horas, tá certo? Os diplomados a deputados estaduais tomarão posse, estarão presentes, né, para tomar posse, comparecerão para tomar posse do seu cargo, melhor, do seu mandato, tá certo? Do seu mandato. Muito bem. Então, 1º de fevereiro. Mas, professor, você não falou um negócio de 2 de fevereiro? Acabou de passar um negócio aí de 2 de fevereiro. 2 de fevereiro é início da sessão legislativa. 2 de fevereiro, lembra da musiquinha? 2 de fevereiro é o início da sessão legislativa. 2 de fevereiro inicia-se o primeiro período legislativo. Inicia-se uma sessão legislativa, inicia-se o primeiro período legislativo. Tá certo? Porque no dia que você vai tomar posse, você vai iniciar a legislatura. Esse dia, evidentemente, tem que ser um dia antes de começar a sessão legislativa. Por isso que é no dia 1º de fevereiro. Porque no outro dia, no dia 2 de fevereiro, iniciar-se-á a sessão legislativa. Tá certo? Então, sessão legislativa inicia no dia 2 de fevereiro. E a legislatura no dia 1º de fevereiro. De cada ano, né, professor? Claro que não. De 4 em 4 anos. Aí, garoto, muito bem. Tá? Procedimento, pessoal. E aí, como é que é, Marcelo, para tomar posse? Né? Como é que é para... como é que se dá? O regimento fala da posse dos deputados? Fala, senhores. Olha aqui, ó. Primeiro, eu coloquei 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, para você. Primeiro, direção dos trabalhos. Bom, senhores, olha só. Dia 1º de fevereiro, né? Por exemplo, o nosso vai ser no dia 1º de fevereiro. Nosso não, do Brasil todo. Vai ser no dia 1º de fevereiro de 2015. Porque a última legislatura foi instalada no dia 1º de fevereiro de 2011, para o exercício de 2011, 2012, 2013 e 2014. Então, a próxima legislatura será instalada quando? 1º de fevereiro de 2015. Beleza. Tá certo? O que acontece nesse dia? É o procedimento. Quem é que vai conduzir os trabalhos? Lá na Assembleia Legislativa, que é o local, 24 deputados e os seus suplentes, se assim comparecerem os suplentes também, né? Os deputados tomarão posse, farão o juramento de desenvolver a sua atividade com imparcialidade, com honestidade, né? Etc. Tá certo? Direção dos trabalhos, senhores. Cuidado, isso vai cobrar de você. E quem que comanda tudo isso, Marcelo? Tudo bem, chega lá, tal, é família, é sogra, o cunhado, todo mundo vai lá, o seu cunhado, sua sogra, que, né, falou mal de você pra caramba. Eu não voto nele, eu não ia votar nunca nele, agora tá lá, não, foi, meu irmãozinho, foi eleito, meu irmãozinho, tá? É tudo, aí começa a babação, não é isso? Tá todo mundo lá assistindo você, aê, 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 é o dia da posse, muito bem. 1º de fevereiro, tá? Quem é que vai conduzir isso? É bagunçado.
Ah, eu quero esse aqui, eu quero esse gabinete, eu quero esse aqui, eu quero ser mais bonito. Não, você tem que tomar posse, não é? A direção dos trabalhos, quem que comanda? Ah lá, senhores. Na sequência, no sentido de prioridade. A prioridade para conduzir esses trabalhos é das seguintes pessoas. Para aquele deputado que tiver o maior número de mandatos. Tá certo? Quantas vezes você já foi eleito? 8, 7. Então você é o que tem mais tempo de serviço, o que você tem mais tempo de mandato, não é? É você aí, você vai conduzir os trabalhos. Você vai sentar lá na mesa para dar posse para os seus futuros colegas. Melhor, para os futuros deputados, já que às vezes nem será o seu futuro colega, não é isso? Tá? Então, senhores, para aquele que tiver o maior número de mandatos. Por que eu ressalto? Cuidado com a pegadinha, porque de cara vai falar, a direção dos trabalhos será do mais idoso. Que mais idoso? Do mais velho. Tá certo? Do último presidente. E não sei o que não. Prioridade de quem possuir o maior número de mandatos. Você já foi eleito quantas vezes? Eu, 8. E você? 6. Você que foi eleito 8 vezes tem o direito de conduzir esse trabalho. Que trabalho, Marcelo? Instalação da legislatura, da posse para os novos deputados. Tá certo? Bom, não sendo possível, passa para o próximo. Aí sim, para quem tem exercido, ou seja, o último presidente da Assembleia assume o trabalho, tá? Se não sendo possível aplicar a primeira regra. Se não tiver o último presidente ali, porque o último presidente ser reeleito, não foi reeleito, passa para quem tiver exercido pela última vez, ou seja, mais recentemente, a primeira secretaria, ou a primeira ou a segundo vice-presidência, ou a segunda, a terceira ou a quarta secretaria, tá certo? Sucessivamente. Ou então, na impossibilidade desses, tá? Pelo mais votado, ou pela impossibilidade desse, pelo mais idoso que assim dispuserem, tá certo? Então, olha só a sequência, pessoal. Vamos na sequência? Quem que vai assumir a direção do trabalho, de posse? Quem tiver tido o maior número de mandato, quem possuir o maior número de mandato, tá certo? O último presidente. Quem tiver exercido mais recentemente, ou seja, o último, né, mais recentemente, a primeira secretaria, ou a primeira ou a vice-primeira ou segunda vice-presidência. Tá certo? Então, primeiro vem a questão do primeiro secretário, depois se primeira ou segundo vice-presidência, sucessivamente, para segundo, terceiro ou quarto secretário, e depois para o mais votado e depois o mais idoso. Tá certo? O mais votado ou depois o mais idoso. Essa é a sequência, tá? Que nós veremos exatamente no artigo com mais detalhe. Bom, feito isso, tá? O presidente, evidentemente, uma dessas pessoas aqui, escolherá 2 deputados, um para figurar como primeiro secretário e outro como segundo secretário, escolhido daqueles partidos que possuírem maior bancada, maior número de deputados, tá certo? Para auxiliar no trabalho. Beleza. Bom, em segundo, né, a execução do hino nacional, tá? Escolheu o diretor, a direção, vem para o hino nacional, tá? Composição da mesa diretora. E como é que é composta essa mesa diretora? O presidente e 2 deputados, tá? A direção desse trabalho de dar posse é do presidente. Que presidente, Marciano? Presidente, aquele que tiver o maior número de mandatos, ou o último presidente, ou quem tiver exercido pela última vez, primeiro secretário, ou a primeira ou a segunda vice-presidência, ou o segundo, terceiro, quarto secretário, ou o mais votado, né? Ou o mais idoso, tá? Beleza. Esse presidente escolherá 2 deputados, né, para
figurarem como um primeiro secretário e outro segundo secretário. Recebimento dos diplomados. Aí, continua na sequência. Isso aqui é um procedimento para a posse. Tá? Recebimento dos diplomados.